Muito bem. Hoje eu vou começar a fazer uma ligação entre tudo o que a gente já falou sobre computação quântica, informação quântica, sobre recozimento, eh, introduzindo alguns tópicos de cosmologia. Que hoje a cosmologia está com muitas áreas em comum, não só com a física de partículas, né, com a teoria quântica de campo, clássica e quântica de campos. O modelo padrão da cosmologia, eh, ele tem componentes que pertencem ao modelo padrão de partículas e ou não, né, a gente vai ver por que esse ou não. Mas então eu quero, só fazer uma apresentação de como essa informação, ou clássica ou quântica, né, basicamente a gente está tratando aqui de informação quântica, como que isso interliga essas áreas todas. É claro que a natureza é uma só, né? A gente é que separa as descrições da natureza, até hoje, né? Até que alguma solução melhor apareça, entre o nível macroscópico, que é basicamente descrito através da teoria da relatividade geral de Einstein, e o universo microscópico, que é basicamente descrito pela teoria quântica de campos, cuja manifestação, digamos assim, efetiva, né, é o modelo padrão de partículas. Então, vamos começar a falar hoje, já falamos um pouco ontem, né, ou em alguma aula anterior, nós vamos hoje falar mais aprofundadamente em buracos negros, né, embora pareça um tópico muito fora do que se entende como computação quântica, mas a gente vai ver que não, a gente vai ver que tem áreas em comum, bastante fortes, bastante, e cada vez aumentando mais essa interpenetração. Então, vou apresentar, de início, excertos traduzidos de um artigo de 1993, né, do Don Page. Esse artigo, na época, ele não fez muito sucesso, era uma época ainda muito sem informações do que poderia ser essa interpenetração entre a cosmologia e a física de partículas, né? Mas e a informação quântica também, como a gente vai ver. Mas o Page, ele conseguiu produzir um artigo curtinho, né? Vocês veem aqui, 3 páginas, ou 4, mas esse artigo acabou sendo importante. Ele é citado, só para dar um exemplo, aquele trabalho da Dorothy Aharonov e do Michael Benor, que é o teorema do limiar, que é um resultado fundamental na computação quântica, na informação quântica de forma geral. Então, esse artigo que fala de radiação de buracos negros, né, que foi uma descoberta do Stephen Hawking em 1974, esse artigo ele faz parte de um trabalho fundamental em computação quântica. Então, vamos ver por quê. O resumo não diz muito, né? Não nos diz muito. Ele começa falando sobre a formação e evaporação de um buraco negro, e a possibilidade de ser descrita essa evaporação, essa radiação, seria a expressão mais precisa atualmente, porque se trata da emissão de
partículas fundamentais, partículas e antipartículas, ele fala da possibilidade dessa radiação ser descrita através de uma matriz S. A matriz S vem lá dos anos 60, faz parte de uma tentativa, né, pré-cromodinâmica quântica de descrever as interações fortes, interações nucleares, e, ao mesmo tempo, descrever um grande número de partículas que estavam sendo descobertas experimentalmente naquela época, no chamado modelo de Bootstrap. Mas essa matriz S, ela vem diretamente da teoria de colisões. Essa é de scattering, né? É uma matriz de espalhamento, é uma matriz que descreve o espalhamento entre partículas quânticas. Então, houve uma época em que se acreditava, nessa época, né? Início dos anos 90, se acreditava que essa irradiação proveniente da evaporação de um buraco negro, descoberta em 74, quer dizer, quase 20 anos antes do artigo do Page, seria descrita por uma teoria perturbativa. A matriz S, fundamentalmente, ela tem lugar na descrição perturbativa de interações entre partículas quânticas. Então, essencialmente, né, ou ao menos a motivação do artigo do Page foi refutar essa visão. A gente vai ver que, ao final, ele conclui, através de um exemplo bastante engenhoso, inclusive com muito uso de entropia, né? Ele mostra, afinal, que esse fenômeno não pode ser descrito perturbativamente. É um fenômeno não perturbativo por excelência. Para conseguir isso, ele foi obrigado a introduzir um fenômeno quântico que não era muito utilizado na época, principalmente pelos cosmólogos, né? E mais ainda pelos físicos que usavam a eletrodinâmica quântica, né? Ou mesmo a cromodinâmica quântica, em termos de uma descrição perturbativa. Nem se falava em emaranhamento. E, sabiamente, o Page introduz, como quem não quer nada, subrepticiamente, o emaranhamento, e obtém um resultado que vai ser citado 4 anos depois, em 97, no trabalho da Aharonov e do Benor. Então, vamos ver. Eu vou saltar as partes, digamos assim, que ele faz essa refutação. Eu só quero ressaltar as partes afirmativas desse artigo. Ele começa, então, dizendo que o cálculo por Hawking da emissão térmica a partir do buraco negro clássico, estacionário, conduzia a um grande enigma envolvendo mecânica quântica e informação, né? Essa aqui é exatamente a nossa área, né? Ou seja, o que acontece é um estado quântico puro que colapsa para formar um buraco negro que emite a radiação aproximadamente térmica. E quer dizer o seguinte: se a formação do buraco negro vem de uma estrela, a estrela é um ente macroscópico, né? Formado, por sua vez, de hadrons, né? de núcleos, né? De prótons, elétrons, nêutrons, né? E outras partículas mais pesadas, né? Que estão associadas a um estado quântico puro, né? Cada uma dessas partículas possui uma descrição através da sua função de onda. Mas quando essa estrela colapsa gravitacionalmente, o que acontece? Essas diversas funções de onda que se superpõem de acordo com a mecânica clássica, formando uma função de onda correspondente àquela estrela, né? Teoricamente,
A proposta do Hawking é que o buraco negro estaria desaparecendo, eventualmente, e, portanto, o estado de radiação resultante seria um estado estatisticamente misturado, não seria mais um estado puro. O que ele quis dizer com isso é que a informação estaria permanentemente perdida no interior do buraco negro. E não existiria essa matriz S relacionando o estado puro inicial a um estado puro final, simplesmente porque o estado final não é puro, é misturado. Aí houve uma discussão, lembrando que a afirmação do Hawking é de 96, né? 2 anos depois da descoberta da evaporação do buraco negro. Então, isso vinha sendo discutido acirradamente na comunidade científica através de artigos de cosmólogos, astrofísicos e físicos de partículas. E estão surgindo várias alternativas, né? Ele apresenta as alternativas e diz que a mais conservadora, inclusive, ele adotou durante um certo tempo, mas vieram outros argumentos que refutaram aquela possibilidade. Não vou entrar em detalhes sobre qual é essa alternativa, porque não interessa, já que ela foi refutada, né? Então, a proposta original de Hawking defende que a aproximação semiclássica que gera essa perda da informação é válida até que o buraco negro seja reduzido à massa de Planck. Explicando melhor, a descoberta do Hawking da radiação do buraco negro foi feita através de uma aproximação semiclássica, né? Ele analisou as proximidades do buraco negro, especialmente as proximidades do horizonte do buraco negro, através de uma aproximação semiclássica usando a equação de Schrödinger, que é uma equação não relativista, né? Portanto, é semiclássica, porque a gente sabe que a criação e a formação de partículas é relativista, né? Mas ele já partiu do pressuposto de que haveria partículas saindo daquele buraco negro que poderiam ser descritas através da equação de Schrödinger. Então, ele usou uma aproximação semiclássica e obteve uma fórmula, né? Essa foi a grande conquista, digamos assim, desse trabalho do Hawking, na fórmula da temperatura do buraco negro. Até então, se acreditava que era temperatura zero, né? Porque já o buraco é negro, tudo entra nele, nada sai. Ele não tem entropia também, né? Ele não possui nada, tudo entrou nele. Mas o Hawking demonstrou, através dessa aproximação semiclássica, que há, sim, um fluxo de partículas. Segundo ele, a interpretação dele é que a alta energia gravitacional próxima ao horizonte do buraco negro faz com que o vácuo, né, crie partículas e antipartículas quânticas, pares, né, de partículas e antipartículas. Um dos componentes do par entra no buraco negro e o outro não entra. Esse que não entra é que vai formar essa tal radiação externa, né? E ele foi além dizendo que essa análise semiclássica que ele fez em 74 era válida até que o buraco negro estivesse reduzido à massa de Planck e não restaria energia suficiente para conduzir a informação. Aí o Page cita esses dois físicos que tinham recém feito um artigo que faz exatamente uma análise perturbativa, né? E um toy model, um modelo bidimensional, né? Não vou entrar em detalhes aqui sobre o que sejam buracos negros dilatônicos, né? Dilatônicos, até porque isso já saiu de moda há bastante tempo. Não, não vale a pena a gente reviver esse negócio. Mas eles dizem apenas o seguinte: os argumentos anteriores sugerem fortemente que no presente modelo a informação não escapa até que o buraco negro seja muito pequeno.
ou seja, com a massa de Planck, né? Tomando isso rigorosamente, eu estou citando literalmente o artigo, né? Tomando isso rigorosamente, portanto, exclui-se uma solução sugerida para o problema da informação do buraco negro, que diz que a informação escapa durante a evaporação do buraco negro, desde que se incluam os efeitos da retrorreação que eles usaram na análise perturbativa. Em outro artigo posterior, um daqueles dois físicos, Giddens, afirma que, trabalhando com essa aproximação de 1 sobre n, sendo o parâmetro de aproximação perturbativa, né, com n muito grande, ordem a ordem, que é exatamente a técnica de você gerar uma série perturbativa, né, e analisando ordem a ordem essa série para obter uma resposta final. Então, ele diz que é provável que alguém possa construir um argumento análogo a se afirmar que a informação não escapa de buracos negros quadridimensionais até que eles atinjam a escala de Planck. Ou seja, a suposição do Hawking não passava até então de uma suposição, né? Ninguém havia demonstrado isso. O que o Page contrapõe agora é que, se a informação escapa mesmo gradualmente durante todo o processo de emissão, de evaporação do buraco negro, parece mais aceitável que a taxa de fluxo emitido de radiação possa ser inicialmente tão baixa que não seria verificável em uma análise perturbativa, ordem a ordem. E que a informação na emissão como um todo seria tão dispersa que iria requerer mensurações demais para ser encontrada ou excluída através de uma análise perturbativa. Essa foi a motivação do Page. A intuição dele dizia que essa análise perturbativa estava errada, era não só improvável, como era impossível, e faz o seu modelo agora. Ele cria um modelo, ele adota a entropia de Hawking para o buraco negro, onde A é a área do horizonte do buraco negro. Aqui as unidades são unidades naturais, né? Onde G é constante de Newton e H, cortado na constante reduzida de Planck, são iguais a 1. Então, a entropia de Hawking para o buraco negro é 1/4 da área. Na análise semiclássica do Hawking, faz questão de frisar isso. E supondo também que o subsistema de radiação possui uma dimensão m, você pode aproximar por exponencial de S de R, onde S de R é a entropia termodinâmica da radiação. Nessa hipótese de que nenhuma informação é perdida na formação e na evaporação do buraco negro, a gente pode assumir que estes subsistemas formam um sistema total em estado puro. São dois sistemas misturados, mas que formam um sistema total em estado puro, em um espaço de Hilbert com dimensão m vezes n, com a matriz de densidades representada por ρ de RH, onde o R é a radiação e H é o buraco negro, black hole, né? Então, ele afirma, se o buraco negro e a radiação estão correlacionados, cada um dos subsistemas está em um estado estatisticamente misturado. Quer dizer, ele sabiamente transforma uma análise semiclássica em uma análise puramente quântica de mistura de estados. Logo, ele vai usar diretamente a entropia de von Neumann. Aqui ele introduz o emaranhamento sem avisar anteriormente. E parte diretamente para calcular a entropia da radiação de von Neumann e a entropia do buraco negro de von Neumann. E transforma um problema misto, né, semiclássico, em um problema puramente quântico. E a entropia da informação mútua, né, que é um dos nomes equivalentes, vamos dizer assim, da entropia de von Neumann, é uma representação em termos de informação. Essa informação mútua é dada pela diferença entre entropia de emaranhamento e entropia máxima. Vai ser igual, aproximadamente,
a essa expressão aqui. Aí ele quer saber quanta informação mútua a gente deve esperar na radiação nos vários estágios da evaporação do buraco negro. Ele faz uma evolução no tempo da perda dessa informação. Na ausência de uma análise totalmente quântica, né, quer dizer, realmente ele só fez uma análise estatística até agora, uma análise estatística, mas de um modelo quântico. Mas a análise ainda não é quântica. Realmente não podemos responder essa questão de forma definitiva. Aí faz uma tentativa, ele faz uma aproximação, faz uma série de hipóteses, né? E supõe que essa informação mútua IR esteja próxima à informação média em um subsistema de dimensão M, né? Quando o sistema total de dimensão M vezes N está em um estado puro aleatório. Quando M é menor ou igual a N, esse valor médio ele define como sendo essa expressão. Quando M é muito maior do que 1, ele pode ser mostrado de forma mais definitiva, ou seja, aproximadamente, como sendo a informação mútua das duas dimensões M e N tem essa expressão que resulta da fórmula anterior e pode ser aproximadamente igual a essa exponencial. Quando M é menor ou igual a N, o fato de que SR, a entropia von Neumann da radiação, e SH, a entropia de von Neumann do buraco negro, implica que essa IMN pode ser aproximada, por sua vez, para essa expressão. A diferença entre dois logaritmos acrescidas dessa razão. N sobre 2M. Lembrando que essa é uma informação média, né? Essa informação média, junto com a entropia média de amareamento, está desenhada versus a entropia termodinâmica do subsistema Ln de M na figura 1 da página seguinte. A figura 1 e a figura única, na verdade, do artigo dele. Essa figura é famosa. A gente vai ver por quê. Para o caso em que aí ele faz uma continha mágica aqui, fantástica. Ele diz que M vezes N, né, é igual a esse produto aqui. 2 à quarta vezes 3 à sexta vezes 5 ao quadrado. Que dá esse número 291.600, que pode ser aproximado por E elevado a 4π. Que é aproximadamente igual a 286.750. Por que ele fez isso aqui? São 105 divisores inteiros, que foram assumidos como sendo os valores de N, né? E este número é próximo ao número de estados esperados, num cálculo muito simplificado para um buraco negro que tem sua massa próxima à massa de Planck. Que vai dar exatamente o Mn aproximadamente igual a E vezes 4π, elevado a 4π, como ele já tinha feito. Na verdade, ele queria encontrar isso aqui, relativo à massa de Planck, fez as continhas e viu que esse produto aqui serviria, né? Era o mais próximo, né, para o cálculo da entropia da massa de Planck, que resultou nessa expressão de M vezes N.
Evidentemente, ele usou equações intermediárias, que ele mostra aqui. A entropia de Planck de um buraco negro, ela tem essa forma exata, tirada da equação de entropia de Hawking, só que agora em relação à massa do buraco negro. Aqui se restauraram as constantes de Boltzmann, de Newton, de Planck. Isso aqui é a área do buraco negro de Planck, digamos assim. E essa área do buraco negro de Planck, admitindo que ele seja esférico, né? Um buraco negro de Schwarzschild, essa área é igual a esse número aqui, que é a função da massa de Planck, que é conhecida, né? Um parâmetro conhecido. Então, resulta que essa entropia SMN, essa entropia média, é aproximadamente igual a 4π vezes 0,77. Esse cálculo numérico serviu para fazer aquela figura que a gente mostrou rapidamente, a gente vai voltar a ela. Então, aquela equação 5 significa que para um estado quântico puro típico de um sistema conjunto, sistema total, né, o subsistema menor é muito aproximadamente misturado de forma máxima, mostrando poucos indícios de que o sistema total seja puro. Por exemplo, quando a radiação que foi emitida de um buraco negro tem uma dimensão menor do espaço de Hilbert do que aquela do todo que resta, a radiação irá tipicamente portar muito pouca informação. Alternativamente, quando o buraco negro já emitiu a maior parte da sua energia, de forma que o espaço de Hilbert da radiação tenha dimensão maior, se alguém examinar de cada vez somente parte da radiação de forma tal que cada parte tenha dimensão menor que o resto do sistema, seria de se esperar que em cada parte se veja apenas uma pequena quantidade de informação. Em vez disso, a informação total está, em sua maior parte, codificada nas correlações entre as diversas partes. Como ele usou a entropia de von Neumann, leia-se em correlações o emaranhamento, né? Então, ele parte do início, supondo que há um emaranhamento entre a radiação e o buraco negro. E quando o buraco negro evapora, a dimensão n do espaço de Hilbert, dos seus estados de energia próximos da sua massa, que é decrescente, ele está evaporando, também decresce. E a dimensão efetiva m dos estados de radiação próximos macroscopicamente ao verdadeiro estado quântico da radiação aumenta. Logo, usando as equações anteriores, 4 a 6, a informação esperada na radiação dispersa naquelas correlações ou emaranhamentos também aumenta. Ele construiu essa figura comparando duas entropias, né? A entropia da informação, partindo do princípio que a informação sempre, por si só, ela vai... A irradiação, né? Ela vai cada vez mais aumentando sua entropia. Mas, com a introdução do emaranhamento, a entropia do emaranhamento gera essa curva. Então, se você combinar as duas, se você fizer a correlação entre as duas, você vai ter um decréscimo na informação que é irradiada. A informação que é expulsa do buraco negro sob a forma de radiação. Essa curva recebeu, não sem mérito, o nome de curva de Page. Ela surge depois em vários artigos que tratam disso. Ela é citada naquele artigo que eu falei, do Teorema do Limiar, e ela não resolveu, mas ela apontou um caminho para se resolver o famoso
paradoxo da informação. Aqui mostra as contas, né, mais detalhe, compara com os resultados aproximativos do Giddens e Nelson, simplesmente para finalizar, usa a temperatura de Hawking, evidentemente, e finalmente e corrige as equações do modelo aproximativo perturbativo, né, de Giddens e Nelson, e verifica que essa expansão não é válida. Isso tudo é para refutar o artigo anterior que usou a expansão perturbativa segundo esse parâmetro, onde N é um número de campos escalares, né, que escapam do buraco negro. No modelo bidimensional. Então, ele conclui simplesmente que se toda a informação que segue colapso gravitacional escapa gradualmente do buraco negro aparente, é mais certo que escapa a uma taxa tão baixa ou de forma tão dispersa, de tal forma que não poderia jamais ser encontrado ou excluído por uma análise perturbativa. Então, ele refuta, né, dizendo que essa análise perturbativa não pode, aparentemente, dizer se a informação está escapando ou não. Ela não pode negar uma análise não perturbativa. Bom, visto isso, vamos ver um pouco mais de aprofundamento que vier a ser esse tal paradoxo da informação. E quem levantou essa bola foi Hawking, em 96, em 76, aliás. Né? E, de certa forma, até hoje existe paradoxo da informação, embora haja modelos usando, inclusive, a dualidade ADS-CFT, que dizem que não existe nenhum paradoxo da informação. Mas, em 4 dimensões, o buraco é mais embaixo, no espaço de curvatura positiva, isso não fica tão claro. Né? Então, usei aqui um livro do Susskind, que eu já apresentei antes a vocês, quando comentei aquele artigo dele com o Maldacena sobre ER igual a EPR. Esse livro é de 2005, é um livro pequeno, um livro fácil de ler, um livro fininho, tem umas 200 páginas ou menos, mas é muito interessante porque ele tem uma quantidade condensada de informação muito grande. O Susskind foi um dos criadores da teoria de cordas, por isso que ele não deixa de citar a revolução da teoria de cordas. Na verdade, foram 2 revoluções. Foi uma em 1984, por 2 físicos que descobriram que, usando a supersimetria, os férmions e os bósons tinham o mesmo peso, eles não eram diferentes. Inclusive, ao longo de uma certa época, a teoria de cordas foi chamada de teoria de supercordas, por causa disso. E a outra revolução foi preconizada pelo Edward Witten. Em 1995, também um dos participantes, ele fez um livro, inclusive, junto com os 2 autores da primeira revolução, sobre teoria de cordas. Né? E, em 95, ele apresentou. Aí surgiram 5 teorias de supercordas diferentes. Né? A coisa complicou. Em 95, o Witten fez uma apresentação em um congresso, em que ele mostrou que essas 5 versões, na verdade, correspondiam a escalas de energia diferentes. Uma versão correspondia a uma escala de
pouca energia, de baixa energia, outra versão a uma escala de alta energia, e assim por diante. E ele disse que, na verdade, porque essas 5 versões compunham uma versão única, a que ele chamou de teoria M. Não se sabe ao certo porque esse nome só ficou um nome, né? Não aparece nenhum M na teoria, não aparece nenhum M na explicação dele. Houve, inclusive, quem dissesse que M é o item, o W de Witten ao contrário, né? Mas são suposições. Em 95. E de lá para cá muita coisa aconteceu, né? O próprio Witten acabou renegando a teoria de supercordas porque se descobriu que ela levava a quantidade bastante espetacular de 10 elevado a 500 vácuos diferentes. Nenhuma teoria sobrevive a 10 elevado a 500 vácuos ou a 10 elevado a 500 versões diferentes. Não eram apenas 5, né? Eram 10 elevado a 500. Então, de lá para cá, embora o avanço matemático que a teoria de cordas produziu foi fundamental, inclusive gerando a proposta do universo holográfico, que foi levantada inicialmente pelo Gerhard Toft. O Toft foi um dos fundadores da cromodinâmica, indiretamente, né? E, na verdade, ele descobriu que as partículas de Young-Mills pertenciam a uma teoria renormalizável, né? Até então, não se sabia como fazer isso. E o Susskind embarcou diretamente na versão do universo holográfico do Topt. São os dois criadores, digamos assim, dessa visão cosmológica do universo, que veio a gerar depois, nós já falamos bastante desse modelo, esse universo holográfico veio gerar posteriormente a dualidade ADS-CFT. Então, nesse livro do Susskind, há uma série de informações, como eu disse, muito condensadas, né? Ele apresenta a lei da conservação da informação. Ele tem um outro livro, um grosso, um livro enorme, em que ele refuta, né, essa ideia do Hawking da informação se perder. O título desse livro é simplesmente The Black Hole War, a Guerra do Buraco Negro. A base do Susskind para refutar o Hawking é que a mecânica quântica não permite que a informação se perca. A informação quântica é unitária, obrigatoriamente. Então, não há possibilidade de desaparecer informação. E aqui ele mostra, aqui nesse livro, a lei da conservação da informação. Ele parte da lei clássica, né? Ele, tanto mecânica quântica quanto na clássica, um sentido muito preciso segundo o qual a informação nunca se perde em um sistema fechado e isolado. Na física clássica, esse princípio está embutido no teorema de Liouville e é representado através da invariância do volume no espaço de fase. Quando a gente começa a seguir um sistema com conhecimento limitado do seu exato estado, em clássica, né, que ele está falando, a gente pode representar isso pela especificação da região inicial gama maiúsculo de zero no espaço de fase do sistema. Essa região, por sua vez, possui um volume V índice gama nesse espaço de fase. Façamos esse sistema evoluir agora. A região gama de zero, que eles chamam de gama, simplesmente, evolui uma região gama de T. O teorema de Liouville nos diz que o volume de gama de T é exatamente o mesmo que o de gama. É neste sentido que a informação do sistema é conservada. Mas ele ressalta, isso é um resultado teórico, né?
Milville é do século XVIII, né? No sentido prático, a informação se perde porque, na maioria dos casos de interesse, a região gama se torna muito complicada, um fractal. E se a gente faz uma aproximação grosseira, que ele vai explicar o que é, a expressão em inglês coarse grain, de células do espaço de fase, irá parecer que o grama está aumentando. Como é que a gente define essa aproximação grosseira? Vamos, em volta de cada ponto do espaço de fase, construir uma esfera sólida, uma bola, né, com volume fixo. Se a gente unir todos os pontos do espaço de fase, a gente vai estar unindo essas esferas. A união dessas esferas, então, é essa aproximação grosseira do volume no espaço de fase. Essa aproximação grosseira, de fato, aumenta. Essa evolução de volume fixo no espaço de fase é a origem da segunda lei da termodinâmica, né? A segunda lei diz que a entropia sempre cresce. E ele ilustra essa evolução no tempo dessas bolas no espaço de fase através de uma figura que simula um fractal. Indo agora para a mecânica quântica, a conservação da informação é expressa como uma unitariedade da matriz S, que o Page, né, citou anteriormente. Se mais uma vez abordamos um sistema com conhecimento limitado, podemos expressar isso através de um operador de projeção sobre o subespaço P do espaço de Hilbert, soluções da equação de Schrödinger, em vez de um estado bem definido, bem conhecido. Então, o análogo do volume no espaço de fase é a dimensionalidade desse subespaço de Hilbert, o traço do subespaço P. A unitariedade da evolução temporal, através da equação de Schrödinger, né, dependendo do tempo, assegura que n se conserva ao longo do tempo. A equação de Schrödinger trabalha com operadores unitários, né, por motivo de consistência com a interpretação probabilística. A gente ainda pode fornecer uma definição mais refinada de informação através do conceito de entropia. Está implícito aqui, né? A entropia clássica aqui. Essa segunda lei da termodinâmica fala de entropia, né? Mas agora ele vai analisar o caso quântico. Vamos supor que, em vez de especificar uma região gama no espaço de fase, especificamos uma densidade de probabilidade, ρ, de P e Q, sendo P e Q as variáveis conjugadas do espaço de fase, né? O momento quântico e a coordenada. Podemos generalizar, evidentemente. Podemos generalizar o volume usando a exponencial da entropia. Exponencial de S, onde S é dada por esse funcional, usando já a densidade de ρ. É fácil verificar que se ρ é o inverso do volume gama no interior de gama e zero no exterior, S é exatamente igual ao log de V de gama. De forma similar, na mecânica quântica, o operador exato, P, exato porque é um operador de projeção, né? Ele opera sobre estados puros. Ele pode ser substituído por uma matriz de densidade ρ, que opera sobre estados misturados. Neste caso, a entropia pode ser refinada, fine-grained, com uma entropia de von Neumann. No caso que ρ igual a P sobre o traço de P, a entropia é igual a log de N, onde N é o número de estados. Então, essa entropia quântica é uma estimativa do logaritmo do número de estados quânticos que compõe o ensemble inicial, confirmando que tanto na mecânica clássica quanto na quântica, as equações de movimento garantem a conservação exata da matriz S em um sistema fechado e isolado. Mas e o paradoxo da conservação da informação em ambientes com buracos negros? Bom, em 76,
o Hawking levantou a questão de ser a informação perdida ou não no processo de formação e evaporação de buracos negros. O Hawking não quis dizer com perda de informação, perda da informação prática, como a gente mostrou no caso clássico. Mas no sentido refinado, a informação seria sim perdida, no sentido exato. Em outras palavras, a lei da conservação de informação seria cabalmente violada. Seu argumento era simples e persuasivo e estava baseado na única ferramenta disponível na época para analisar um ambiente contendo um buraco negro, a teoria quântica de campos locais. Ressalto, sem emaranhamento, sem correlação entre campos. Embora a conclusão de Hawking esteja inequivocamente errada, não é à toa que o Susskind escreveu um livro de 600 páginas, né, intitulado A Guerra do Buraco Negro, ela teve um papel fulcral, crucial, na substituição das velhas ideias sobre localidade por um novo paradigma. Mas a teoria quântica de campos sofre de um sério defeito quando pretende descrever sistemas com horizontes de eventos, uma vez que faz surgir uma densidade de entropia infinita nesse horizonte. Em vez do valor correto de Jacob Bekenstein, foi um outro físico que, na mesma época do Hawking, estudou a entropia de um buraco negro. Ele ficou muito, inclusive, chocado com isso, com a descoberta dele. Nem levou adiante, mas o Hawking levou. O Hawking não tinha censuras, né? Bekenstein tinha, ele quase que se tornou um rabino, inclusive, depois dessa decepção com o buraco negro. Mas o valor correto dessa entropia, segundo Bekenstein-Hawking, em variáveis do SI, é C ao cubo, a velocidade da luz, sobre 4G H cortado. Na verdade, não é SI, é unidades gaussianas, né? Mas é uma proporção linear. A teoria quântica de campos, portanto, precisa conter um paradigma inteiramente novo que altera radicalmente o conceito de localidade. Bom, eu encerrei aqui a citação do Susskind com essas aspas, né? E volto ao meu texto. Explicamos que esse novo paradigma a ser acrescentado à teoria quântica de campos é o nosso já conhecido emaranhamento, que é medido exatamente pela entropia de von Neumann, a qual já estava à espreita desde 1932 nas entrelinhas do texto seminal do von Neumann, chamado Fundamentos Matemáticos da Mecânica Quântica. Então, é o emaranhamento que faz com que o famoso paradoxo EPR, que a gente já focalizou, deixe de ser um paradoxo, como o John Bell demonstrou. Na teoria quântica da informação, a entropia de von Neumann tem várias versões, vários nomes diferentes, como entropia condicional, entropia relativa, informação mútua, que a gente viu no texto do Page, e outras, mas todas elas representando e medindo a entropia de emaranhamento. Agora a gente vai ter que falar nos fundamentos que o Hawking utilizou, clássicos todos eles, para afirmar que a informação se perderia com a evaporação do buraco negro. Está tudo baseado em um teorema que é citado nesse livro do Hawking e Ellis, A Estrutura em Larga Escala do Espaço-Tempo, é um clássico de 73, né? Antes da descoberta da evaporação do buraco negro, um ano antes. Na seção 8.2 desse livro, eu cito pelo menos 4 teoremas fundamentais estabelecidos entre 65 e 70 sobre singularidade no espaço-tempo. Alguns do próprio Hawking e alguns do Roger Penrose, né, que recebeu o Prêmio Nobel no ano passado exatamente pelo seu estudo de buracos negros, ao longo de décadas. Né? Bom, esses teoremas previam a ocorrência de singularidades em uma grande classe de soluções das equações da relatividade geral.
mas fornece poucas informações a respeito da natureza dessa singularidade, onde elas se localizariam. Pode-se afirmar, de acordo com a teoria clássica, que pelo menos uma singularidade pode ter existido no Big Bang. Existam singularidades no interior de buracos negros e que podem existir singularidades nulas, isto é, diretamente observáveis. Essa última possibilidade foi afastada, né? Não através de um teorema, mas através de um postulado pelo Penrose. Ele postulou a hipótese da censura cósmica, em inglês, cosmic censorship, que afirma não poder existir singularidades nuas na natureza. Daí o nome da hipótese, né? Censura, porque cobre a nudez das singularidades. Historicamente, o primeiro exemplo explícito de uma solução das equações de Einstein escrevendo no buraco negro foi da nuvem de poeira em colapso gravitacional, devido ao Oppenheimer e ao Snyder. Né? É um artigo de 1939. Um artigo também curtinho, 4 páginas, ou 5. Cujo diagrama original eu mostro abaixo aqui. Esse diagrama que consta no artigo original. Então, a singularidade não pode ser vista de fora do horizonte. Né? A singularidade está sobre essa linha ondulada, né? Considerando que o tempo flui verticalmente, de baixo para cima. Né? É um diagrama de espaço-tempo, os cônes de luz aqui, né? E o tempo flui verticalmente de baixo para cima. Então, a singularidade permanece. E ela fica retida aqui nesse interior. A superfície externa aqui dessa ogiva, digamos assim, é o horizonte de eventos do buraco negro. Então, esse exemplo pode ser válido em geral. Por quê? A simetria é baseada na solução de Schwarzschild, é uma simetria esférica. E não é óbvio, portanto, que represente todos os casos possíveis. Então, de acordo com a visão clássica, né, sabemos que deve existir uma singularidade em algum lugar, mas também sabemos que um buraco negro possui um horizonte de eventos que classicamente separa o espaço-tempo em duas regiões incomunicáveis através de sinais de luz, né, preservando os limites de velocidade de sinais da relatividade restrita. E essa hipótese do Penrose, a conjectura, o postulado, a censura cósmica, afirma essencialmente que não se pode observar a singularidade da região exterior ao horizonte de eventos. E conceitualmente, então, o horizonte de eventos pode ser definido como uma fronteira no passado do infinito futuro nulo. O que é o infinito futuro nulo? É simbolizado por um I manuscrito, com sinal mais, que é onde todos os raios de luz terminam. Essa simbologia foi criada exatamente pelo Penrose nos seus diagramas, que são utilizados até hoje, fartamente utilizados, na relatividade geral, no estudo de buracos negros, principalmente. E já foi demonstrado, através de uma copiosa quantidade de artigos aqui, desde 66 até 75, e o futuro assintótico no espaço-tempo desse tipo é um espaço-tempo de Kerr, e não um espaço-tempo de Schwarzschild. O modelo do Oppenheimer e do Snyder contemplava um buraco negro estático. O modelo de Kerr descreve o espaço-tempo de um buraco negro em rotação. Foi uma solução achada por Kerr, muito posteriormente à solução de Schwarzschild,
E já foi demonstrado que é uma solução única, né? A unicidade do buraco negro de Kerr. Voltando ao exemplo do Oppenheimer-Snyder, a gente vê uma semelhança qualitativa com esse resultado, substituindo apenas o espaço-tempo externo de Schwarzschild pelo espaço-tempo de Kerr. Mas o modelo é essencialmente o mesmo. E a hipótese da assessora cósmica de Penrose está na base de todas essas teorias ou resultados. Assim como na base do teorema Noether, que a gente vai apresentar agora, sucintamente, eu não vou me deter. É uma série de pranchas muito interessantes, feitas em uma palestra do físico francês Gourguillon, que é o diretor de pesquisas do Centro Nacional de Pesquisa Científica Francesa, CNRS. Quem quiser acessar, a palestra original está aqui nesse endereço. E o que vem a ser o teorema Noether, que é exatamente o que ele apresenta, além de mais coisas, né, na palestra a seguir. O teorema do Noether, ou teorema da calvície do buraco negro, diz que buracos negros estacionários estão caracterizados por uma massa m, o seu momento angular, J, e a sua carga elétrica, Q. Lembrando que a massa m é calculada indiretamente através do horizonte. É uma relação com a área do horizonte, usando aquela fórmula de Hawking, né? Em princípio, não se sabe a massa que existe no interior de um buraco negro, né? Mas se mede a massa dele, efetivamente, através dos efeitos gravitacionais que ele exerce sobre a matéria que o cerca. Então, o teorema da calvície do buraco negro, o Noether Theorem, é o que a gente vai ver agora. Lembrando que um buraco negro estacionário não é um buraco negro estático, né? Estacionário é que ele não muda as suas constantes que o caracterizam, que são só essas três: a massa, o momento angular e a carga elétrica. Admitindo que ele tem um momento angular, evidentemente esse buraco negro é um buraco negro de Kerr, não de Schwarzschild. E todos os buracos negros que já foram estudados e detectados e observados astronomicamente são um buraco negro de Kerr. Estão em rotação. Não se detectou até agora nenhum buraco negro estático, como um de Schwarzschild, por exemplo. Todos eles são de Kerr, mas são estacionários, no sentido de que eles mantêm, em curto espaço de tempo, evidentemente, a massa, o seu momento angular e a sua carga elétrica. Outra coisa também é que até hoje também não se detectou, não se observou nenhum buraco negro com carga elétrica. Mas é uma hipótese plausível, né? Que possua. Então, vamos ver rapidamente as pranchas do Gourguillon. Vocês veem a lista de colaboradores extensa, né? Que ele usou certamente para fazer as pranchas e os desenhos. Essa palestra é de 2017, é bastante recente. Então, ele começa explicando o teorema de Noether, depois ele faz uma explanação das alternativas teóricas ao buraco negro de Kerr, e depois alguns testes de exemplos do Noether Theorem. Aqui ele apresenta, né, os artigos iniciais que geraram o teorema Noether, que evidentemente não tinha esse nome originalmente, né? Você pode enunciar
o teorema dizendo que, na relatividade geral quadridimensional, um buraco negro estacionário em universo sem matéria, né, é necessariamente um buraco negro de Kerr-Newman. O Newman entra aqui por causa da carga, né? O Kerr por causa do momento angular. Como eu disse, até hoje, observacionalmente, não foi constatado nenhum buraco negro com carga elétrica, mas é uma hipótese teórica plausível. Então, esse buraco negro de Kerr-Newman é uma solução no eletrovácuo, né? Quer dizer, o vácuo gravitacional e eletrodinâmico das equações de Einstein. E é descrito por apenas 3 números, parâmetros, né? A massa total, m, o momento angular específico, aqui uso específico porque relaciona, né, o momento angular específico, ele relaciona o momento angular total do buraco negro com a massa, né, e a velocidade da luz. Então, passa a ser uma constante. E a carga elétrica total, que aí vem o John Wheeler com a sua verve, né, de colocar nome nas coisas da física, né, e afirma, resumindo esse resultado desses físicos todos, né, esses russos, Loroshkevich, Novikov, Zeldovich, em 1965, Werner Israel, em 1967, John Carter, em 71, e Stephen Hawking, em 72. Vem John Wheeler e afirma: um buraco negro não tem cabelo. Aí colou, né? O próprio Wheeler confessou que às vezes ele ficava semanas buscando uma expressão definitiva para certos fenômenos físicos. Ele criou, como ele sabe, o próprio nome buraco negro foi do John Wheeler, e aquele acrescentou o no-hair. É por isso que ficou conhecido como teorema no-hair, do Wheeler. Bom, a solução de Kerr, que é de 63, né? A Schwarzschild é de 1915, então vocês veem a distância entre a solução das equações de campo de Einstein de um buraco negro estático, que é o de Schwarzschild, a um buraco negro estacionário em rotação, que é o buraco negro de Kerr, foram quase 50 anos. Né? Intervalo de quase 50 anos. E, como eu disse, os buracos negros astrofísicos, quer dizer, os que são observados, são eletricamente neutros. Eles não interagem eletricamente com a vizinhança deles, só gravitacionalmente. E aí vem outras descrições possíveis. Né? Quando o A é igual a zero, ou seja, quando ele não tem momento angular, mas tem massa e carga, é a solução, aliás, é a solução de Heisner-Nordström, que é antiga também, é de 1916, 1918. Quando não tem momento angular e a carga é zero, é o nosso conhecido Schwarzschild, 1916. Quando todos os três são nulos, você não tem um buraco negro, você tem a métrica de Minkowski, que data de 1907. É um espaço-tempo plano, logo não pode ter curvatura, não tendo curvatura, não existe buraco negro.
Aí vem resultados matemáticos mais precisos, que eu não vou enunciar, sobre analiticidade das soluções, etc, etc. A solução de Kerr, de 1963, da qual a solução de Schwarzschild é um subcaso, quando A é igual a zero. Mas a gente já viu, o A é o momento angular reduzido. E quais são as propriedades básicas da métrica de Kerr? Assintoticamente plano, um espaço assintoticamente plano. Ele converge a um espaço de Minkowski. Ele é estacionário, né? Os componentes da métrica independem do tempo. É axialmente simétrico e não é estático quando A é diferente de zero. Né? Quando A é igual a zero, é estático, que é a solução de Schwarzschild. E contém um black hole, né? Com essa massa aqui, Cm, e um horizonte de eventos situado nesta coordenada. E contém uma singularidade de curvatura quando o ρ é igual a zero, ou seja, quando R é igual a zero e o θ é igual a π sobre 2. O R e o θ são variáveis da métrica de Kerr. Aí vem a descrição física dos parâmetros MJ, como eu disse, a massa M não é uma medida da quantidade de matéria no black hole, mas é uma característica do campo gravitacional externo. E se mede através da periodicidade de uma partícula de teste em órbita circular, longínquo afastado em torno do black hole. O momento angular se mede também diretamente através da precisão de um giroscópio que orbita o black hole, um efeito chamado Lense-Thirring Effect. E o raio do black hole também não é um conceito bem definido, né? Não existe um centro do black hole. O que existe é a área do black hole. Você pode medir a área do horizonte de eventos. Então, no caso do black hole Schwarzschild, que é esférico, é só dividir a área por 4π, extrair a raiz quadrada. Né? Então, você tem essa expressão aqui. O espaço-tempo de Kerr tem esse formato, digamos assim, esquemático, né? Uma vista a partir de um meridiano. Tem um evento, um horizonte de eventos, que é SH, e tem um horizonte de eventos interno, que é também chamado horizonte de Cauchy, e outras variáveis. Isso usa também o E mais, que é aquela variável do diagrama de Penrose. Também a gente não vai entrar no mérito da questão. No caso do buraco negro esfericamente simétrico, sem rotação, ou seja, Schwarzschild, existe o teorema de Birkhoff, que foi matemático americano, né? Que diz simplesmente que o espaço externo a qualquer corpo esfericamente simétrico, independente de ser um buraco negro ou não, é descrito através da métrica de Schwarzschild. E assim vai. Eu não vou apresentar todas as palestras, que é bem extensa. Alternativas além da relatividade geral. Como se deve considerar única a teoria da relatividade geral, quais são as hipóteses, né?
você tem que admitir, são consequências do teorema de Lovelock, que é de 72, extensões da relatividade geral e alguns exemplos do teorema de Noether, né? Também não vou entrar em detalhes, tem vários exemplos bastante técnicos aqui. A forma de medir o spin, quer dizer, o movimento angular A, através da silhueta do black hole, usando o chamado anel de fótons, né, que cerca o black hole. Estrelas de bósons, que eu não vou nem citar aqui. E aqui são imagens de simulação computacional, no caso de um buraco negro de Kerr, com essa relação entre A e a massa, 0,9, uma estrela de bósons. Até hoje também não foi detectada nenhuma. Em 2014, esses dois físicos afirmaram que o buraco negro ele pode ter um cabelo complexo escalar, né? É um modelo puramente teórico, né? Isso aí não dá nem para ser observado. Quando ele fez essa palestra, já havia sido detectado no Observatório LIGO, né? Aquele evento em 2014, de ondas gravitacionais oriundas da colisão de dois buracos negros. E inteiramente consistentes com a relatividade geral. E aqui, uma foto de um buraco negro astrofísico, né? Aquela foto famosa que saiu em 10 de abril de 2019, construída em computador, né? Evidentemente não é uma foto de radiação visível, né? Mas ela foi reconstruída em computador a partir das medições nessa região, até porque a distância é muito grande, né? E de um buraco negro com 6,5 vezes 10 a 9 massas solares, ou seja, 6 bilhões e 500 milhões de sóis. E essa marca registrada aqui do anel de fótons, né, que cerca o buraco negro, né, eles são emitidos pela matéria que está entrando ali no buraco negro. Provém da aceleração dos elétrons, né, que vão sendo sugados no buraco negro. E essa diferença de luminosidade indica que é um buraco negro em rotação. Inclusive, indica o sentido da rotação, né? Ele está girando em relação à Terra no sentido anti-horário. Agora vamos prosseguindo aqui nessa empreitada, né, de juntar informação quântica, cosmologia, né? Eu vou passar rapidamente também, não vou entrar em detalhes, né, em trechos da minha dissertação de pós-doutorado, que eu finalizei em agosto do ano passado no CBPF, depois de um ano de pesquisa, na verdade, depois de 2 anos de pesquisa, um ano oficialmente. Mas eu não vou me deter muito a respeito, porque aí a gente vai fugir. Não digo inteiramente, porque a gente vai estar falando de informação, sempre, né? Informação quântica. Mas eu queria mostrar algumas observações
na verdade, simulações feitas sobre observações astronômicas de matéria escura. Matéria escura que é, até hoje, um enigma, ninguém sabe do que ela é feita, ou se ela é feita de alguma coisa. A minha hipótese é que ela não é composta de partículas, ela é resultado de deformações do espaço-tempo, oriundas de épocas primitivas da geração do universo, logo após o Big Bang, mas isso aí é outra coisa. Não vou expor vocês a essa enxurrada de informações que fogem completamente do nosso curso. Mas eu queria mostrar alguns vídeos que contêm essas animações. Isso é uma simulação feita pela NASA, né? Supercomputadores, da colisão de dois aglomerados que não aparecem aqui, com as suas respectivas, os seus respectivos halos de matéria escura, né? A parte que vai aparecendo em rosa é o gás aquecido que pertence aos aglomerados em colisão. Esse aglomerado, especificamente, a gente vai ver, com mais devagar, que é uma animação do cluster, né, do aglomerado da bala, o bullet cluster. Que surge rapidamente no final da animação. É muito rápido, né? Tem que fazer a pausa antes que acabe. Esse é o bullet cluster com os seus aglomerados de estrelas e as suas respectivas matérias escuras, né? É uma simulação que se vê hoje é simplesmente essa foto, né? Foto astronômica do bullet cluster. Agora vamos ver uma outra simulação, menos nervosa e mais reveladora, da mesma colisão. Vamos repetir. Aqui está um aglomerado, aí vem outro aglomerado, se choca com ele e carrega a sua matéria escura e deixa a matéria escura do aglomerado intacta, né? Isso é uma simulação também feita em supercomputador, usando as equações da relatividade geral e usando o fundo, né, observacional dos corpos das estrelas, né, que cercam esses aglomerados. Evidentemente, essa animação acelera muito o processo real, né? Isso aí levou bilhões de anos para acontecer. A gente vê aqui em segundos.
E vamos ver, finalmente, uma outra simulação que dá uma ideia mais, eh, deixa eu sair do anúncio aqui. Esse é o Bullet Cluster, né. Aí vem uma animação mostrando como ele se formou. Essa nuvem vermelha é a nuvem de gases aquecidos e, em azul, são os ralos de matéria escura. Explicitamente, também uma simulação da NASA, né, explicitamente eles dizem que o gás e a matéria escura se separam. Essa é a imagem atual do Bullet Cluster. Repetindo mais uma vez, essa é a imagem de raio-x, né, emitido pelos gases aquecidos, e a imagem dos ralos de matéria escura são obtidos através de um efeito gravitacional, de lente gravitacional fraca, né, que considera a distorção das estrelas e galáxias que estão por trás. Fornece uma medida da massa que está fazendo essa distorção. Bom, agora chega em matéria escura e vamos retornar à nossa matéria principal. O texto a seguir eu não vou apresentar em detalhe, só quis mostrar esses vídeos, né? Mas eu quero falar sobre esse excerto de um artigo do Carlo Rovelli, foi um dos fundadores da Quantum Gravity, gravidade quântica em laços, e, mais recentemente, também ele criou uma nova interpretação da mecânica quântica chamada RQM, Relative Quantum Mechanics, que é uma proposta bastante interessante, que acaba com o conceito de colapso de função de onda, acaba com o conceito de medida subjetiva de um fenômeno quântico, uma série de coisas, uma série de avanços. E o Carlo Rovelli, sendo italiano, né, é um cara muito culto. Né? Os italianos são alfabetizados com a Divina Comédia de Dante. Então, desde criança, eles se acostumam a ler textos absolutamente imortais, né, universais. A base científica dele é muito grande. E ele afirma aqui nesse artigo, né, onde ele contesta a opinião de físicos, teóricos, inclusive do próprio Hawking, né, dizendo que a física moderna acabou com a filosofia, não há mais o que o filósofo descobrir. Ele contesta isso. Né? Ele contesta dizendo que a filosofia teve e ainda tem muito mais influência na física do que se assume
usualmente. E fala de uma ideologia antifilosófica que graça no meio científico, etc, etc. E esse artigo é exatamente para mostrar, para argumentar essa tese dele. Ele analisa, inclusive, os escritos do próprio Aristóteles, né? E acaba com aquela visão de que o Aristóteles nunca fez o experimento. A física do Aristóteles era furada porque ele só ficava sentado pensando. Ele falou o seguinte: a física de Aristóteles era a física possível na época, com os instrumentos possíveis que havia na época, com as observações possíveis que havia na época, né? 4, 5 séculos antes de Cristo. E ele diz que, na verdade, a física de Aristóteles é uma aproximação da física de Newton à sua época. É muito interessante esse artigo, eu recomendo a quem quiser abrir um pouco mais os horizontes, né? A gente fica só na física, né? Mas a filosofia e outros assuntos correlatos são fundamentais para a gente avançar, né? Ao menos para ser estimulado, ser espicaçado, para imaginar coisas novas, né? Mas esse artigo do Rovelli, né? Que usei no meu pós-doc como citação, né? Eu não usei o artigo inteiro. E eu falo sobre quarks e gluons, etc., que não é muito o nosso caso, mas tudo diz respeito a quê? A informação. Até a escura, que eu já mostrei também, eu apresento axiomaticamente a minha visão de matéria escura. Esquemas que eu usei para demonstrar ou mostrar, né, a aplicabilidade dessa minha visão. Um estudo aqui que você não vai encontrar em lugar nenhum, porque, na verdade, ele junta várias informações. Tem alguns esquemas de história térmica do universo, etc. Mas eu busquei os que existia, acrescentei outros dados mais recentes e resultou nesse gráfico aqui que contém muita informação, ele não é muito fácil de ser entendido, tá? Mas eu tento explicar mais ou menos com essa legenda aqui. Só para mostrar a vocês como a gente tem que ficar buscando sempre informações novas a respeito. E aqui eu volto ao nosso emaranhamento. Apresento excertos também de um artigo, um excerto, na verdade, de um artigo de 2014, em conjunto por Swingle, a gente já falou dele, e o Van Ramsdonk, também a gente já falou dele, em que eles apresentam uma versão muito interessante da gravitação. O título do artigo é a Universalidade da Gravitação a partir do emaranhamento. Mais uma vez, sendo oriundos da teoria de cordas, né, eles usam como base para a sua argumentação a dualidade ADS-CFT, que a gente já falou exaustivamente sobre ela. Eu só quero ressaltar as coisas que eles afirmam a respeito do emaranhamento. Eles afirmam que o emaranhamento, por definição, é uma grandeza inclusiva que considera todos os graus de liberdade do subsistema em consideração. E concluem dizendo que a universalidade da interação gravitacional tem sua origem direta na universalidade do emaranhamento. Simplesmente porque não há a possibilidade de existirem graus de liberdade que não contribuam para a entropia de emaranhamento. A gente viu que a cada passo, né, que a gente apresentou
Aqui nesse texto a gente tropeça com a entropia de von Neumann. Então, realmente, a entropia de von Neumann ou a entropia de emaranhamento é uma constante, ela surge constantemente na física moderna. Não é por acaso, né? Não é uma coisa por acaso. Em um trabalho anterior, também usando a dualidade ADS-CFT, trabalho de 2010, né? O Hamilton fez uma proposta revolucionária que é construindo o espaço-tempo a partir do emaranhamento quântico. E conclui o trabalho dele dizendo que o fenômeno do emaranhamento, intrinsecamente quântico, parece ser crucial para a emergência da geometria clássica do espaço-tempo. A seguir, eu apresento também excerto de um outro artigo, que também é importante nesse sentido, e mais recente, né, 2018. Saiu no Jornal de Física de Altas Energias. E é o emaranhamento entre campos quânticos em expansão. É muito interessante. É bastante técnico. Eu não vou me deter nos detalhes técnicos. Aqui é uma análise da ECD enquanto confinamento, né, entre quarks. Depois ele faz um estudo bastante preciso e geral sobre estados gaussianos emaranhados e suas entropias. É bastante técnico também, mas é muito importante. Ele apresenta matrizes de densidade gaussianas, matrizes de densidade gaussianas, e obtém a matriz de densidade gaussiana mais geral que satisfaz a condição de hermeticidade, quer dizer, a matriz hermitiana. Logo, é um operador quântico. Apresenta entropia geral e entropia de emaranhamento. Entropia de emaranhamento no espaço de Minkowski, né? Um gráfico numérico e um gráfico logarítmico, representando as mesmas equações. Finalmente, eles chegam ao seu destino, entropia de emaranhamento para sistemas em expansão. Isso é importante quando você estuda a expansão do universo baseado no emaranhamento quântico. Eles usam também o modelo de Schwinger, que eu não vou me aprofundar aqui, é um modelo bidimensional, mas que foi fundamental. É um modelo de 1962, mas que é usado até hoje para descrever algumas características da interação nuclear forte. Bom, aí acaba aqui o artigo. Eu começo a falar em métricas, também não vou me aprofundar, visando a descrição da matéria escura. Espaço de Hindler, também, que eu não vou definir, mas é um espaço só para constar, né? O espaço de Hindler é um espaço de coordenadas hiperbólicas exterior ao horizonte de um buraco negro. Ele contém os referenciais acelerados nessa região exterior, externa a um buraco negro. Quem viu aquele filme Interstellar, né, em que
uma nave usa um buraco negro pequeno como uma catapulta, né, para se acelerar até chegar a circular um buraco negro maior, o Kip Thorne, que foi o autor do roteiro, né, na verdade ele foi o autor do argumento, né, ele criou aquele filme em 2000, o filme só foi materializado quase 20 anos depois. Mas ele usou exatamente o espaço de Hindley para traçar as trajetórias das naves que circulam naqueles dois buracos negros, um sistema de buracos negros. E aqui uma outra apresentação, né? Mas eu queria citar essas duas frases que eu acho sensacionais. Uma do Pauli, né? O Pauli era um conhecido destruidor de teorias físicas, né? Ele quase que impediu o artigo que define o spin de ser publicado. Porque ele dizia o elétron não pode girar em torno do seu eixo porque vai ter que gerar uma velocidade tangencial 300 vezes maior que a velocidade da luz. Então, isso está errado. Mas, felizmente, outro físico publicou o artigo do Goldsmith e Uhlenbeck, que deu um nome, inclusive, ao spin como a gente conhece hoje. Mas o Pauli tinha uma frase que ele usava de vez em quando para destruir apresentações, né? Não é somente que isto não esteja certo, mas que não esteja nem mesmo errado. Isso é pior do que dizer que você é um burro, né? E outra frase do Bohr, que é um pouco mais educado que o Pauli, ele disse certa vez: a sua teoria é louca, mas não suficientemente louca para ser verdade. Essas duas frases vindas de dois prêmios Nobel, uma participação fundadora na mecânica quântica, elas dão uma ideia de como era, né, o clima entre os físicos naquela época, né, acirradamente competitivo. E aqui nesse artigo, que eu também não vou citar em detalhes, né, esse artigo, que nos interessa mais de perto, ele apresenta uma proposta, uma ideia, né, de gerar gravidade através da informação quântica. Não vou entrar em análises mais detalhadas, né, um artigo muito técnico, né, aparece, por exemplo, o emaranhamento de uma gravidade oriunda da entropia, diretamente. Mais uma vez surge a entropia de emaranhamento, é claro, né? Usa o horizonte de Hindler também. Eu quero ir finalmente a esse item aqui. Eles obtêm, eu ia dizer, deduzir, mas como é uma hipótese, né? Não se pode deduzir um sistema de equações de uma hipótese, que não se sabe se está certo ou errado. Mas eles obtêm as equações de Einstein, as equações de campo de Einstein, a partir da análise da perda de informação no universo. Usando mais uma vez as coordenadas de Hindler, eu quero ir direto ao resultado final, que realmente é fantástico. Eles obtêm algumas equações, energia elementar, a entropia elementar de um buraco negro. Eles inserem isso sobre uma equação
termodinâmica clássica, né? E obtém uma terceira equação, que é válida em todo o horizonte de Hindley local. Aí eles aplicam as identidades de Bianchi a essa última equação aqui, lembrando que as identidades de Bianchi são identidades anteriores, foram descobertas pelo Bianchi, um matemático italiano, um dos criadores da geometria diferencial. Essas identidades foram descobertas, inclusive, antes da teoria da relatividade geral de Einstein. E são essencialmente geométricas, elas não têm nenhum conteúdo físico. Elas são identidades entre grandezas geométricas, né? Entre grandezas da geometria diferencial. Então, adicionando a essa equação que eles obtiveram dessas equações, juntando uma equação termodinâmica, juntando agora as identidades de Bianchi, eles reproduzem espantosamente as equações de campo de Einstein, incluindo a constante cosmológica. Aqui eu faço algumas observações, comparo com a teoria anterior do Erik Verlinde. Erik Verlinde é um físico holandês, teórico, que ficou famoso por apresentar uma dedução das equações de Newton, né, a partir da suposição de que a gravidade não é um campo, ela deriva diretamente da termodinâmica. A gente também não vai falar nisso, a gente vai falar do Verlinde na próxima aula, mas eu faço uma comparação com essa teoria do Verlinde, da gravidade antrópica, que é diferente dessa exposta nesse trabalho. Até porque é muito anterior. Nesse trabalho de 2018, a teoria de Verlinde ainda é dos anos 90. Então, a gente vai encerrar aqui, exatamente nesse ponto que a gente vai começar a falar do Érico Verlinde e encerrar com um outro artigo de dois físicos bastante bem conhecidos, um deles, Anthony Z, sobre a estrutura do espaço-tempo, de forma totalmente diferente das versões que a gente conhece. Tudo tendo a ver com a informação, tudo relacionado à entropia de emaranhamento e à teoria da informação quântica. Então, vou encerrar aqui a aula, e a gente retoma a partir desse ponto.